Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? Nós estamos ao vivo nos estúdios do Educa Recife, mas eu gostaria de lembrá-los, como sempre, que essa aula ficará disponível em outras plataformas digitais, caso vocês queiram rever o conteúdo que será abordado aqui, tá certo? A gente tem o app do Educa Recife, que vocês já baixaram o aplicativo, assim eu espero, e conseguem acessar, então essas aulas estarão disponíveis lá também. E é por lá que acontece a nossa interação com o chat, tá certo? Ele é ao vivo, acontece ao mesmo tempo que a gente está fazendo a aula aqui. E essa aula também ficará disponível no nosso canal no YouTube. Lá você pode curtir, comentar, compartilhar a aula e também se inscrever no canal para acompanhar todas as aulas que ficam disponíveis lá, beleza? Como sempre, a nossa aula será traduzida para a língua brasileira de sinais pela nossa querida intérprete Amanda, tá certo? E por último, mas não menos importante, o nosso chat ficará nas mãos da professora Camille Borba, que está aqui com a gente. Vai dar oi? Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a esta aula maravilhosa. E bem, estou aqui no chat. Qualquer dúvida, qualquer comentário, estou aqui, a gente vai interagir, certo? Um cheiro. Certo, Camille. Daqui a pouco você volta, se alguém falar alguma coisa, para fazer alguma intervenção, qualquer coisa. Tá certo? Vamos continuar. Hoje a gente continua falando do que a gente vinha falando na primeira aula, né? Que é sobre os pronomes relativos e também as orações adjetivas, tá certo? Então a gente vai fazer uma espécie de recapitulação tentando inserir ao longo da aula elementos novos. Então, para entender sobre as orações adjetivas, que é um passinho a mais do que a gente deu na aula passada, né? A gente viu os pronomes relativos e como eles se comportam dentro da oração, qual é a sua função, a quem eles se referenciam. A gente viu também vários tipos de pronomes relativos, o cujo, o que, o quem. Então, a gente agora sabe identificar o pronome relativo. Qual é o próximo passo, Vivi? O próximo passo é saber o que fazer com isso. Agora que a gente já reconhece, como é que a gente aplica isso na prática, na interpretação e no entendimento das frases, das orações em si. Tá certo? Mas antes da gente relembrar, a gente precisa relembrar algumas coisas para saber aí como é que a gente reconhece as nossas orações adjetivas. Vamos lá? Primeiro, o que é um adjetivo? Olha aí, coisa que a gente vem falando, comentando sobre isso desde o 6º ano. Então, a essa altura do campeonato, vocês já estão cansados de ouvir falar do que é o adjetivo. Como também da outras classes outras classes de palavras, né? Substantivo, advérbio, verbo. Então, vamos lá. O adjetivo é aquela palavra que serve para modificar o substantivo lhe dando característica. Então, eu tenho um nome, que é um substantivo, e eu tenho o adjetivo, que vai funcionar aí, sendo posposto ao substantivo, dando-lhe característica, tá certo? Então, vamos lá. Por exemplo, se eu digo assim, o aluno inteligente estuda com antecedência. Bom, eu estou aí marcando que o meu aluno, ele é inteligente. Eu estou dando uma característica a ele. Então, ele poderia ter diversas outras características. Ele poderia ter nenhuma nesse caso. Eu poderia dizer assim, o aluno estuda com antecedência. Tá certo? Eu estou dizendo o que ele está fazendo e eu estou dizendo como ele está fazendo. Mas eu não caracterizo esse aluno. Ele é apenas aluno. Ele é apenas o sujeito, o nome na frase. Quando eu digo assim, o aluno inteligente, eu dou qualidade a esse aluno. Então, ele não é preguiçoso, ele não é mesquinho, ele não é dorminhoco, ele é inteligente. Então, isso é uma característica que está apenas no aluno, tá certo? E outra coisa da qual precisamos lembrar são os pronomes relativos. E esse aí está um pouquinho mais fresco na nossa mente porque a gente viu na aula passada. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre os adjetivos. Se ficou, vocês podem aí sinalizar, tá certo? Mas lembra dos pronomes relativos que a gente viu na aula passada? O que, o cujo, o quando, onde. Então, tudo isso a gente viu, o qual, os quais, das quais, a gente viu quais eram os pronomes relativos que eram variáveis e quais eram os invariáveis. Lembra? Então,
a gente vai continuar falando um pouquinho sobre eles para poder inseri-los na nossa oração adjetiva, que é o objetivo dessa aula, né? Fazer com que a gente use esses pronomes relativos, use esses adjetivos, agora que a gente já tem o conhecimento sobre esses dois conceitos, e agora criar uma estrutura mais complicada, que é a oração adjetiva. Vamos lá. O pronome relativo é aquele que aparece para substituir um termo da oração anterior, sem precisar mencioná-lo novamente. Lembra que eu falei na aula passada? Então, eu tenho aqui um exemplo. Tenho 3 exemplos, na verdade, com pronomes relativos diferentes. O primeiro exemplo diz assim: Vinícius era o homem a quem Maria amava. Então, esse quem está referenciando homem, tá certo? No segundo exemplo, essa história cuja veracidade eu desconheço. Então, o cuja, ele faz a ponte entre veracidade e história. Lembra que eu falei na aula passada que toda vez que eu uso cuja ou cuja, eu tenho essa ideia de posse. Então, a veracidade pertence à história. Então, esse pronome relativo é quem faz essa ponte entre os dois termos. Em alguns casos, a substituição, como na primeira. Ele me referencia ao homem, ao termo anterior. Por último, a gente tem aqui, ó, gostei da saia que comprei ontem. Então, esse que me referencia à saia que eu comprei ontem. E assim eu não preciso repetir a informação. Dizer saia, comprada ontem, tá certo? Então, a gente usa aí para substituir e deixar a frase mais agradável aos ouvidos, fazendo essa relação. Beleza? Até aí, a gente já viu, adjetivos. Logo no comecinho da aula, a gente já viu adjetivo, a gente já viu os pronomes e a gente está tentando aí construir uma estrutura mais complexa, uma estrutura mais rica também, né? Que vai mostrar o nosso repertório. Então, como é que a gente utiliza tudo isso que a gente aprende de forma fragmentada, criando aí uma lógica, criando um raciocínio, porque o conhecimento ele é interligado, né? Eu preciso saber para que eu sei caracterizar uma palavra como adjetivo, como pronome, como substantivo, porque na hora que eu for me expressar, eu vou saber lidar com as palavras melhor, eu vou saber como relacioná-las, onde substituir que termo por outro termo, semelhante ou não, dependendo da intenção. Então, é interessante que a gente nunca perca de horizonte essa relação que precisa existir entre o conhecimento fragmentado que a gente tem, que é quando a gente conceitua aqui cada partezinha. Então, quando eu conceituo um adjetivo, é uma fragmentação de conhecimento. Quando eu conceituo o pronome relativo, é outra fragmentação. E aí, juntos, eles criam um sentido maior, que vai ser reconhecido em outra frase, em uma oração mais na frente, como a gente está vendo aqui. Mas, o que não vimos na aula passada, e aí entra, né, as coisinhas novas que eu disse que eu ia trazer para vocês, é que os pronomes relativos são uma parte importante na construção das orações adjetivas. Eles não estão ao acaso aqui, não é mesmo? Eles servem a um propósito maior. Vamos ver como é que isso se faz na formação das palavras? Vamos lá. Muito complicado, é um monte de palavra difícil, eu sei. Eu sei que é cedo, eu sei que vocês não querem decorar as palavras difíceis, mas, como eu estava dizendo, os conhecimentos se dialogam, tá certo? Nada é ao acaso. Então, a gente vai passo a passo, tentando tornar mais fácil, para vocês entenderem tudinho. Então, vamos lá do começo. A gente já viu adjetivo, já viu pronome relativo. E agora a gente vê a oração. A oração, ela é uma unidade sintática, tá certo? Ela trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Então, nem sempre quando eu tenho uma frase, eu tenho uma oração, porque a frase, ela pode não ter um verbo. A oração, ela obrigatoriamente tem um verbo. Então, vamos lá. Quando eu digo assim, fui à livraria, a gente tem a presença de um verbo, que é o verbo ir. Ele está num período simples, tá certo? É quando eu tenho apenas uma oração. Quando eu digo assim, uma outra oração, fui à livraria, e comprei um livro. Então, eu tenho o verbo ir, que é o fui à livraria, e comprei, que é outro verbo. Lembra que o verbo é aquela palavrinha que indica a ação? Então, aqui a gente tem dois verbos, o verbo ir e o verbo comprar, tá certo? Então, esse período aí que apresenta dois verbos, então dois ou mais verbos, é um período
composto. Beleza? Tranquilo até aí, né? As orações coordenadas. Agora que a gente sabe o que é uma oração, a gente já consegue identificar, olha, a oração tem verbo. Então, agora a gente vai saber os tipos de oração. Ela pode ser coordenada, pode ser subordinada. Vamos lá, vamos ver cada uma dessas orações, tá certo? As orações coordenadas são orações encontradas em um mesmo período. E o período é a junção de várias orações. Mas entre si são independentes sintaticamente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 2 exemplos. O primeiro diz assim, cheguei, comi, descansei, assisti, dormi. Então, eu tenho aqui uma enumeração de verbos. Cada verbo desse constitui uma oração. E aqui eles são independentes entre si. Eu posso dizer só cheguei. Eu posso dizer só comi. Só descansei. Ou eu posso enumerar esses verbos, constituindo um período. Massa? Então, esse tipo de oração, que é independente sintaticamente, é a oração coordenativa. Vamos para o exemplo de baixo, o segundo. Cheguei em casa, caí no sono. Olha, a gente tem uma ordem acontecendo aí, né? Uma espécie de narrativa. Eu cheguei em casa e caí no sono. Mas se eu separar essa frase, cheguei em casa, caí no sono. Se eu disser só cair no sono, vocês conseguem entender o sentido todo da minha frase. Então, ela não depende de outra para se restabelecer com o seu sentido completo. Massa? Então, vamos lá. E as orações, quando se relacionam de modo dependente, ou seja, elas precisam de outra para que ela faça sentido, a gente tem as orações conhecidas como subordinadas. Então, vamos lá, vamos para o exemplo que eu trouxe aqui. Este é o livro que premiaram no concurso. Então, a gente tem a oração principal, este é o livro, e a oração subordinada, nesse caso, adjetiva. Por que subordinada, Vivi? Porque ela precisa dessa primeira parte para ser compreendida. Se eu disser assim só, que premiaram no concurso. Eu sei o que premiaram no concurso, parece que fica faltando alguma coisa, né? Que é a informação que está na oração principal. Então, a oração subordinada é justamente essa oração que não faz sentido sozinha. Ela precisa aí de uma informação a mais, de um complemento, tá certo? Será que eu poderia só complementar o que Pode. você está falando aí de maneira brilhante? Gente, então, é importante que a gente lembre que a diferença entre as orações coordenativas e as subordinativas é exatamente essa relação de dependência ou de independência. E que nas subordinadas há essa incompletude e a subordinada, ela vai trazer em si uma função sintática em relação à principal. Então, quando, por exemplo, a gente fala de uma subordinada substantiva, a subordinada ela vai ter uma função próxima do substantivo. Só que agora a gente fala em orações e não em termos da oração, né? Isso. E aí é bem importante assim que quando a gente vá analisar, a gente encontre a conjunção e a partir daí a gente veja, tá, mas essas orações, elas fazem sentido juntas somente ou sozinhas elas também funcionam? Isso. Né? Eu acho que ficou bem claro com a sua fala, mas é sempre importante reforçar, né? Porque eu vejo que é um ponto sensível, né? Que às vezes até a gente mesmo se confunde um pouco, né? Verdade. Por isso. E eu era o próximo ponto, que era a função sintática, né? Da oração subordinativa, como a professora Camille acabou de explicar pra gente. Então, aqui, nessa frase, ela falou das orações substantivas, que não é o tema da nossa aula, mas é também um tipo de oração subordinada, a gente tem vários tipos. Na aula de hoje a gente está vendo a adjetiva. Então, é quando a oração subordinada ela vai exercer justamente, como a professora Camille estava falando, um valor sintático com relação à oração principal. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma oração subordinada adjetiva. Significa que ela se comporta aí como um adjetivo com relação à oração principal. E ela tem a função sintática de adjunto adnominal do antecedente, ou seja, porque ela se relaciona a livro, que é um nome. Então, ela é um adjunto adnominal. Beleza?
Tudo certo? Eu sei, é muito nome, né? Mas vamos lá. Todo mundo segura na mão de todo mundo. A oração subordinada funciona como um complemento da oração principal, como eu estava falando para vocês. Então, eu tenho, este foi um livro que fez sucesso. Que fez sucesso precisa estar relacionado a uma oração principal, porque senão sozinho ele fica aí pairando no limbo, assim, não faz sentido sozinho, tá certo? Ele precisa de uma informação que o complete. E por que ela é adjetiva, Vivi? Porque se a substituirmos na oração, nós temos: este é o livro premiado no concurso, e premiado é adjetivo. Então, a gente consegue perceber que como a oração subordinada, ela se comporta como um adjetivo. Então, a oração que está presente na frase que eu mostrei para vocês, que premiaram o concurso, acaba sendo, consequentemente, também uma oração subordinada adjetiva. Massa? As orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem função sintática de adjetivo em relação à oração principal, né? São classificadas em explicativas e restritivas. Olha aí, coisa nova para a gente aprender. Mas vamos lá, vamos com calma. A gente vai falar de uma e de outra, tá certo? A oração subordinada adjetiva restritiva. Vixe, que nome grande, né? Pois é, mas vamos lá, que o entendimento dela é simples. Agora que a gente já viu tudo, a gente já sabe que é um adjetivo, um pronome relativo, uma oração, um período. Já viu que pode ser, que uma oração pode ser coordenada e subordinada? Já viu que ela pode ser subordinada, substantiva e adjetiva por causa da função? Então, vamos ver quando ela é subordinada, adjetiva, restritiva. E o nome dá a dica, né? Quando a gente pensa em restrição, a gente pensa ali numa limitação. Então, a gente vai demarcar essa limitação, ela vai restringir alguma coisa. Então, vamos lá. É aquela que restringe ou particulariza o sentido de um nome anterior, ou seja, de alguma coisa que veio antes da oração. Substantivo ou pronome. Não é separada por vírgulas, e essa é uma forma também de ajudar no nosso reconhecimento. Então, eu tenho aqui um exemplo. Vendi a casa que recebi como herança do meu pai. Olha só que problema. A pessoa estava precisando de dinheiro ou só não queria mais a casa, né? Então, vamos lá. Vendi a casa é a nossa oração principal. A gente tem o pronome relativo ali, que, mostrando, dando ali um indicativo de que é uma oração subordinada. E aí ele fala que recebi como herança do meu pai. E essa oração subordinada, adjetiva restritiva, ela está restringindo a casa. Ou seja, não foi... Essa pessoa poderia ter várias casas. Ela poderia ter 2, 3, 4 casas. Mas a única que ele recebeu de herança do pai foi essa casa que ele vendeu. Então, quando ele restringe a informação, essa foi a única casa que ele herdou do pai. Então, ele se refere a essa casa exclusivamente. Ele está restringindo a casa, tá certo? As outras que ele tem, as outras 4, 5 casas, ele não vendeu, porque elas não foram herdadas, tá certo? Vamos lá. Então, não foi qualquer casa, e sim aquela herdada dos pais, tá certo? Então, aqui a gente está retomando. Então, a oração restringe o nome, porque casa é um substantivo. E como a gente viu, o substantivo é essa palavra que dá nome às coisas. A oração subordinada adjetiva explicativa. Bom, a gente já viu a restritiva, a gente sabe que é usada quando a gente precisa aí demarcar, restringir a situação, restringir o nome, restringir a ação a determinado termo anterior. E agora a gente vai ver a oração subordinada, adjetiva, explicativa. Tá certo? Então, a gente já viu aí passo a passo da nomenclatura, né? A gente já viu o que é uma oração. Desculpa. A gente já viu o que é uma oração subordinada. A gente já viu o que é um adjetivo e como ele se comporta dentro de uma oração, quando eu tenho uma oração adjetiva. E agora a gente vai falar de quando ela é explicativa, ou seja, ela não é restritiva. Essa é uma outra forma de escrever a minha oração. Então, a explicativa, a oração subordinada, adjetiva explicativa, é aquela
que acrescenta uma informação complementar, acessória, ao nome antecedente. Na escrita é separada por vírgulas e essa é a maior dica para se reconhecer quando uma oração subordinada ela é explicativa, porque ela vai aparecer aí entre vírgulas, então fique esperto, fica de olho para poder fazer esse reconhecimento. Então vamos lá para o exemplo. Eu digo assim, o exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Então, eu tenho aí uma explicação de como estava o meu exame. Ele não estava fácil, ele não estava rápido de fazer, ele estava difícil. Então, eu explico mais ou menos o contexto daquele exame. Então, quando eu faço essa parte, esse parênteses explicativo, e ele vem entre vírgulas, a gente consegue caracterizar mais facilmente a nossa oração subordinada adjetiva explicativa, tá certo? Eu espero que tenha ficado aí bem explicado a diferença entre uma oração subordinada adjetiva restritiva e a oração subordinada adjetiva explicativa. Massa? As orações subordinadas adjetivas também podem aparecer de forma reduzida, ou seja, quando a gente tem preguiça de escrever tudo, mentira, quando a gente quer sintetizar alguma informação, a gente pode fazer essa redução. Vamos ver como é que a gente faz? As orações adjetivas podem se apresentar na forma reduzida, com o verbo em uma das 3 formas nominais. Lembra quando a gente está aprendendo o verbo lá? Que a gente vê as formas no infinitivo, no gerúndio e no particípio. E essas orações, quando estão reduzidas, elas não apresentam um pronome relativo. Então, é o primeiro sinal aí de alerta de quando essas orações estão reduzidas. Vamos ver primeiro, relembrar quais são as 3 formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio. Então, quando eu tenho aí o verbo terminado em IR, a gente tem o infinitivo, dormir, acordar, sonhar, comer. Quando a gente tem o gerúndio, é a terminação indo, ando, dormindo, comendo, andando. Massa? E a gente tem o particípio quando termina em ido, ada. Então, dormido, cantada. Então, essas formas aí são de particípio. Então, vai aparecer uma dessas 3 formas nominais na minha oração subordinada reduzida. A reduzida de infinitivo, vamos lá. Olhávamos as ondas a bater nas pedras. Então, aqui a gente tem o verbo no infinitivo e a gente não tem a participaçãozinha do nosso pronome relativo, do que. Então, a gente já consegue reconhecer quando é uma oração reduzida. E eu posso facilmente substituir o abater nas pedras por que batiam nas pedras. Então, eu consigo aí ver essa relação que existe, tá certo? Ela é uma oração subordinada, eu consigo fazer o reconhecimento. Então, aqui a gente tem a marcação da ausência do pronome relativo, mais o verbo no infinitivo. A reduzida de gerúndio, Vivi, como é que acontece? Então, se eu digo assim, o porteiro observava o casal chegando de carro. Se eu consigo substituir esse chegando de carro por que chegou de carro, o porteiro observava o casal que chegou de carro. Então, a gente tem aí a marca do gerúndio. Então, a gente sabe que essa oração é uma oração subordinada, uma oração subordinada reduzida. Massa? E a reduzida de particípio segue também a mesma lógica, só que o verbo vai aparecer no particípio. Então, eu tenho as flores colhidas no campo enfeitam a mesa da sala de jantar. Então, colhidas está aí no particípio. Então, colhidas no campo podem ser substituídas por que foram colhidas. E aí a gente consegue reconhecer a nossa oração subordinada. Não é fácil, não é rápido reconhecer as orações subordinadas, nenhum bicho de 7 cabeças, tá certo? E agora a gente vai tentar aí fazer um exercício. Agora que a gente já viu tudo isso, será que a gente consegue aí mentalizar energia positiva para resolver o nosso exercício? É bem simples, bora lá. Na sua trilha tem o seguinte questionamento, a seguinte atividade. A alternativa que apresenta a oração subordinada adjetiva restritiva é... Ui, a gente acabou de ver isso, hein? Bora lá, vamos ver se a gente consegue responder. Letra A irmã, que era cega, foi à festa com ele. Será que é a letra A? Sim ou não? Vão aí respondendo
para ver se a gente acerta. A letra B. Essa cantora, de que falo, era uma mulher otimista e batalhadora. Letra C. Meu esposo, que sempre me apoiou, merece todo o meu amor. Letra D. Pedro, que era advogado, chegou para defendê-lo das acusações. Então, aí a gente tem 4 estruturas aí, 4 orações. E aí, vocês saberiam me dizer qual desses exemplos é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva? Acertaram? Vamos ver. Olha, Vamos aqui pensar juntos, que eu acho que você deu dicas suficientes na aula pra gente fazer certinho. Vamos pensar, vamos ler, olhar a pontuação. olha a pontuação que eu falei que para talvez vocês. seja essencial pra gente descobrir qual é, né, gente? Isso. Então vamos lendo aí com calma. Estou Lembrar- aqui esperando vocês se manifestarem. Falem no chat, que a professora Camille está ansiosa Ansiosíssima. para que vocês participem. E a gente lembra aí o que é a oração restritiva, né? Lembra que eu falei no começo da aula, no meio da aula, sobre a oração restritiva? O que é que eu falei sobre ela? Né? Então vamos lá, vamos dar a resposta. A resposta é a letra B. Essa cantora de que falo era uma mulher otimista e batalhadora. Lembra que a oração subordinada adjetiva restritiva, ela não vem acompanhada de vírgulas, né, isolando a oração. Isso acontece na explicativa. E aí fica muito mais fácil da gente reconhecer que as outras explicam algo, tá certo? E aí eu tô lembrando que a restritiva não vem com vírgulas. E ficou muito mais fácil da gente acompanhar e perceber a marcação. E agora é a sua vez, veja só, olha que difícil. Eu vou pedir para que vocês resolvam os questionamentos que aparecem na trilha de vocês, né? Vocês já estão com todo um repertório aí de pronome relativo e de oração subordinada, então vai ser bem tranquilo resolver, tá certo? A gente continua o assunto na próxima aula para fazer aí esse encerramento dos pronomes relativos e das orações subordinadas. Eu vou passar para a professora Camille para que ela se despeça de vocês e é isso. E volto. Oi, gente. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês estavam um pouco tímidos hoje, né? Mas tudo bem. Acho que é um assunto realmente que requer um certo tempo para que a gente processe, compreenda os conceitos. Lembrem que vocês sempre podem reassistir a aula e isso é, gente, um privilégio enorme. Porque sempre que a gente ficar na dúvida, a gente pode só voltar, pausar, escrever. Eita, tenho dúvida, já guardo para a próxima aula, porque agora teremos sempre essa dinâmica do chat. Então, sempre que ficar, né, alguma duvidazinha, anotem que na aula seguinte a gente resolve, tá certo? Um beijo enorme e até a próxima aula. Isso. Lembrando também que o nosso canal no YouTube é ali também uma grande janela em que você pode deixar lá o seu comentário e a sua dúvida também na aula, deixar lá o seu comentário. Tá certo? A gente se vê na próxima aula, a gente continua falando dos pronomes relativos no próximo encontro. Um cheiro e até breve!